No livro Laços de Família, de Clarice Lispector, descreve-se uma história evolutiva da mulher na sociedade, principalmente de sua luta através dos movimentos feministas que ocorreram no período da Revolução Francesa, com o intuito de melhores condições na sociedade e quebrar barreiras do preconceito, sendo relacionadas com situações vividas por ela no passado com as condições atuais. Convido agora Maria Júlia para dar início à conferência com o tema Ascensão Feminista. Lispector, autora do livro Laços de Família, ao qual me baseei nessa conferência, realça em suas obras sentimentos comuns a todas as mulheres, assim como ela mesma, pois na sua obra ela realça sentimentos, desejos e sonhos vividos por ela mesma, o que na verdade ela queria que acontecesse na vida dela, mas que, como não era desse jeito, ela transformava esses seus desejos nas suas obras, em alguns pontos. O que eu sinto, eu não ajo. O que eu ajo, eu não penso. O que eu penso, não sinto. Do que sei, sou ignorante. Do que sinto, não ignoro. Não me entendo. Eu ajo como se entendesse. Através desse pensamento, a gente pode refletir as mudanças que aconteceram com o gênero feminino. Que não é apenas sonhar, e sim colocar em prática o seu sonho. É lutar por aquilo que se deseja e mesmo com dificuldades continuar e tentar realizar os nossos sonhos. A gente pode perceber também, através de uma certa insegurança da autora, que as mulheres, mesmo lutando por seus objetivos, elas têm um certo medo ao agir. Talvez por isso elas são taxadas como sexo frágil. Ascensão feminista. Em todo o seu percurso até as conquistas atuais, a mulher sofreu muito com vários tipos de preconceito, como a violência doméstica, o abuso sexual e as dificuldades ao enfrentar a diferença do gênero na nossa sociedade atual. Essa ascensão foi ocorrendo aos poucos em nossa sociedade, porque no início dos tempos a mulher era tratada com muito preconceito e muito discriminada realmente. Esse trecho da Imitação da Rosa, que é um dos pontos do livro Laços de Família, a gente pode perceber essa submissão que a mulher, a submissão que ela é imposta ao marido, por exemplo. Antes que Arnaldo voltasse do trabalho, a casa deveria estar arrumada e ela própria já no vestido marrom, para que pudesse atender o marido quando ele se vestia. A gente percebe a submissão da mulher ao marido nesse trecho. A mulher não tinha um convívio social, ela apenas vivia para o lar, para o marido e para o filho. Símbolo feminino na mitologia grega. A mulher na mitologia grega era um símbolo de obediência e submissão, assim como em várias outras partes do mundo. Em Atenas, elas eram submissas ao pai quando solteiras e ao marido quando casadas. Passavam o seu tempo a tecer. Elas só praticavam atividades domésticas e cuidavam dos seus filhos, da casa e do marido. Não tinham um convívio social. Em Esparta, recebiam educação atlética e eram ensinadas a colocar o amor pela cidade acima até mesmo do amor paterno. Elas já eram
digamos, um pouco mais livres do que em Atenas, mas elas não tinham uma liberdade, totalmente uma liberdade, eram um pouco mais livres, mas nem tanto assim. E a diferença entre Atenas e Esparta é que em Esparta elas colocavam o amor à cidade, a reverência à sua cidade, acima até do amor paterno. Nessa música de Chico Buarque, chamada Mulheres de Atenas, a gente pode perceber essa clara submissão que as mulheres dessa época viviam. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Vivem por seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Quando amadas se perfumam, se banham com leite e se arrumam suas melenas. Quando fustigadas não choram, se ajoelham, pedem e imploram, mas duras penas, cadenas. Quando eles embarcam soldados, elas tecem lombos bordados, 1000 quarentenas. E quando eles voltam sedentos, querem arrancar violentos, carícias plenas, obscenas. Quando eles se entopem de vinho, costumam buscar o carinho de outras falendas. Mas no fim da noite aos pedaços, quase sempre voltam para os braços de suas pequenas Helenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Secam por seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Bom, como já foi dito, aí a gente pode perceber essa submissão total da mulher de Atenas ao marido, né? Ela vivia para o seu marido, mesmo não recebendo a atenção devida que ela merecia. Ela era fiel ao seu marido o tempo todo. Bom, alguns filósofos falavam sobre esse tema com um certo ar de preconceito, com um certo machismo. E alguns dos filósofos que eu vou citar agora são Nietzsche e Rousseau. Visão de Nietzsche. Poderemos, nos 3 ou 4 cantos da civilização da Europa, fazer das mulheres, através de alguns séculos de educação, tudo aquilo que quisermos, mesmo nos homens, não a verdade no sentido sexual, mas em todos os outros sentidos. Bom, segundo Nietzsche, a visão, o contato da mulher com o homem faria com que ela herdasse alguns de seus hábitos, como como as forças e as virtudes dos homens, mas também os seus medos e seus vícios. A mulher, com convivência com o homem, ela adquiria alguns seus hábitos. Visão de Rousseau. Na união dos sexos, cada qual concorre igualmente para o objetivo comum, mas não da mesma maneira. Dessa diversidade, nasce a primeira diferença assinalável entre as relações morais de um e outro. Um deve ser ativo e forte, o outro passivo e fraco. É necessário que queira e possa, basta que o outro resista um pouco. Estabelecido este princípio, segue-se que a mulher é feita especialmente para agradar ao homem. Bom, segundo essa visão de Rousseau, a mulher e o homem teriam um objetivo comum, mas eles seguiriam de maneira diferente. O homem teria o poder e a mulher apenas a obediência. O homem mandava e a mulher só obedecia. Um dos aspectos da submissão da mulher concretiza-se na falta de liberdade religiosa. Sobre isso, diz Rousseau: toda jovem deve ter a religião de sua mãe, e toda mulher a de seu marido, ainda que essa religião seja falsa. A docilidade que prende a mãe e a família à ordem da natureza elimina junto a Deus o pecado do erro. De acordo com ele também, a mulher não poderia ter uma liberdade nem na hora de escolher a sua religião, seguir o caminho apenas da sua família. Quando jovem solteira, ela seguiria a religião de sua mãe, e quando casada, de seu marido, sem também a oportunidade de opinar na sua religião. Portanto, se a educação deve estar voltada para o lar e para os valores da maternidade, por isso, afirma mencionando o filósofo, a verdadeira mãe de família, longe de ser como mulher da sociedade, não está menos reclusa em sua casa
de que é religiosa em seu claustro. De acordo com ele, essa submissão da mulher era tão comum que era comparada a uma religiosa no claustro, ou seja, a oração, momento de reflexão. A mulher tinha que ficar em casa, cuidar dos filhos e não tinha nem direito de um convívio social. A partir da Revolução Francesa, de 1789, a mulher teve mais liberdade. Essa revolução foi o primeiro passo da longa caminhada que visava acabar com o preconceito em relação ao gênero feminino, onde aconteceram muitas quebras de barreiras contra o preconceito, a formação de sindicatos para as lutas dos direitos, a participação na política, acesso a instituições, trabalho nas indústrias e formações de novas opiniões. As mulheres, a partir de 1789, com a Revolução Francesa, passaram a ter mais direitos. Elas podiam opinar, podiam trabalhar, não ficar apenas nas suas casas cuidando dos seus filhos e da sua família. Elas podiam ter um convívio com outras pessoas e com a sociedade. Elas podiam dizer o que elas realmente pensavam, elas podiam expor a sua opinião. A partir então dessa Revolução Francesa, elas conquistaram muitos direitos, que hoje vêm sendo modificados, como por exemplo, a igualdade entre os sexos, direito ao voto, solubilidade do casamento através de divórcio, a liberdade da justiça, a livre comunicação dos pensamentos e das opiniões, e contribuições das mulheres e dos homens são iguais a partir de agora. Elas possuíram alguns direitos como esses, que hoje estão mudando e através de cada governo, por exemplo, vai mudando. E esses direitos foram manipulados logo após a Revolução Francesa. Esse trecho de Feliz Aniversário, um dos contos do livro Laços de Família, já pode nos mostrar uma certa elevação da mulher na sociedade. 89 anos, sim senhor, disse José, filho mais velho agora que João tinha morrido. 89 anos, sim senhora, disse esfregando as mãos em admiração pública e com um sinal imperceptível para todos. Aí a gente pode perceber já uma exaltação da mulher no livro. A mulher, a partir daí, já foi tendo um lugar na sociedade e já foi sendo mais, digamos assim, valorizada. Nem o homem mais rico do mundo já pôs o olho sobre tanta estranha graça. Ali estava uma mulher que a colodice do mais fino sonho jamais pudera imaginar. Foi então que o explorador disse, timidamente, com uma delicadeza de sentimentos, que a sua esposa jamais julgaria capaz. Você é pequena flor. Aí também, como no slide anterior, a gente pode perceber essa elevação da mulher. Olhava-se com um ponto ar excessivamente severo, onde não faltava admiração por si mesmo. Depois de tudo isso, de toda essa revolução que ocorreu na vida da mulher e na mulher, no papel da mulher na sociedade, a gente pode perceber que ela mesma, apesar de ter conquistado tudo que ela conquistou, apesar de ter lutado como ela lutou, ela ainda tem uma insegurança em si mesma. Ela cobra muito de si mesma. Talvez por isso elas conquistem tudo que elas conquistam, porque elas são severas com elas mesmas. Elas cobram muito delas mesmas. Por isso elas chegaram aonde estão hoje em dia e por isso elas conquistam o que estão conquistando a cada dia mais. Para fechar a minha apresentação, eu vou falar um pouco sobre esse trecho do livro Laços de Família e do conto Laços de Família. A mãe sacudia a toalha do ar e impedia com sua forma a visão do quarto. Mamãe, disse o menino. Catarina voltou-se rápida. Era a primeira vez que ele dizia mamãe nesse tom e sem pedir nada. A gente observa, através desse trecho, que a mulher, depois de tudo que ela conquistou, ela ainda consegue se dividir. Ela consegue ter um espaço na sociedade, ter voz e
ser uma mulher para a família, uma mulher que cuida dos seus filhos, que cuida da casa e que cuida do seu marido. Ela é uma pessoa mais sociável, ela consegue se distribuir entre o trabalho e a casa, ela consegue cuidar dos seus filhos e ter o trabalho, ela consegue ter uma dupla função e se realçar ainda mais na sociedade. Eu vou falar na Maria. Sobre o encontro e a conferência apresentada, passo a palavra aos críticos para expor seus questionamentos. Pergunta para Thaís. Qual a relação entre as teorias do comportamento humano que você citou e as teorias de Simão Bacamarte sobre a loucura na sociedade? As teorias de Platão mostram como se comporta um ser, como que é a atitude dele no meio da sociedade. Uma atitude diferente torna ele um ser diferente, torna um ser anormal. E Bacamarte era pelas manias. Cada um tinha uma mania. Então, se você tinha uma mania diferente, você era considerado um ser diferente, anormal. E mesmo sociedade. Para ele. Minha pergunta vai para a Maria Júlia. Clarice Lispector, em seus contos, vão de encontro ao machismo autoritário e às ideologias que se transferem às mulheres para uma situação de inferioridade. Você poderia nos dizer por que de inferiorizar a mulher de um jeito que ela parece ser, digamos que, pior que o homem? Não, na verdade, ela tenta mostrar na sua obra, nos seus contos, a realidade vivida pelas mulheres. E até por ela mesma. Ela não tenta mostrar a mulher como um ser inferior ao homem. Ela tenta mostrar o que realmente acontece, ou o que realmente acontecia, que hoje não é tão comum assim, mas ainda existe. Aí, em Orianita, Machado de Assis mostra a hipocrisia do ser humano só pelo seu próprio prestígio. Há alguma ironia por parte de Machado de Assis? Alguma ironia por parte de Machado de Assis? Na minha opinião, eu acho que não, ironia. Ele só queria mostrar, ele só queria concluir os seus estudos para ter a cura, ele queria descobrir a cura para os loucos. Ele não queria fazer ironia, assim, ele queria mais achar a cura. Ele queria colocar que cada um tem um jeito, cada um tem uma mania, e isso não pode ser considerado loucura. Natália, você falou de Karl Marx e sobre o capitalismo. O capitalismo gira em torno do lucro. O socialismo tratava os direitos iguais ao empregado. Mas o socialismo não funcionava. Como a sociedade poderia desenvolver sem o capitalismo, ou seja, sem o lucro? Bom, eu acho que isso não faz parte do meu tema, mas não sei responder não. Bom, a minha pergunta é para a Natália. Segundo Freud, a sociedade corrompe o homem. Em relação ao livro Ensaio sobre Cegueira, o que pode-se dizer sobre esse pensamento? Bom, o livro se relaciona com Freud, que a sociedade corrompe o homem, porque em meio a, como a gente pode ver, os governantes que são corruptos, as pessoas que querem se aproveitar dos outros para o proveito próprio. Então, sempre depois que a gente passa a ter um breve conhecimento das coisas, a gente passa a se corromper, porque
e a sociedade é corrompida. A minha pergunta é para Maria Júlia. O que poderia propor-se tendo de um lado um ponto de Clarice Lispector e de outro lado um olhar psicanalítico? Bom, o ponto de Clarice Lispector tem esse olhar psicanalítico porque cada pessoa tem um olhar diferente, um pensamento diferente a respeito das coisas. E nesses pontos a gente pode perceber esse olhar diferente, esse pensamento das mulheres. A minha pergunta vai para Maria Júlia. Como e em que a mídia nos influencia em relação ao nosso estereótipo sobre os gêneros? Bom, a mídia, ela nos mostra o que ela quer. Mas, a respeito desse assunto, eu acho que a mídia ultimamente tem ajudado bastante, porque ela tem valorizado e sempre tentado ajudar nessa diferença do gênero. A gente tem atualmente até algumas novelas que falam sobre isso. Minha pergunta é para você também, Maria Júlia. O que vem a ser o movimento feminista no livro de Clarice Lispector? Bom, através de todo o livro, a gente pode perceber um crescimento da mulher. No início, só apareciam papéis de mulheres oprimidas, que sofriam, e já no final do livro, a gente pode perceber a valorização da mulher. Até em alguns trechos que eu citei, dá para perceber essa valorização do homem para com a mulher. Maju, no livro, a passagem com duplo sentido, repetições vazios literários. Por quais motivos? Pode repetir, por favor? No livro, a passagem com duplo sentido, repetições vazios literários. Por quais motivos? Repetições, sim. Ela tenta mostrar essa desigualdade, digamos assim, do gênero através da repetição e sempre está botando isso em alta no livro dela. Sempre está mostrando e focando nesse assunto, nessa desigualdade e nesse crescimento da mulher. A minha pergunta para Maria Júlia. É comum nos grupos familiares haver uma convergência de conteúdos inconscientes, como fantasias, desejos e medos, que transitam entre as psiques de cada indivíduo. Você poderia explicar? Por favor? É comum nos grupos familiares haver uma convergência de conteúdos inconscientes, como fantasias, desejos e medos, que transitam entre a psique de cada indivíduo. Você poderia explicar? Assim, no ponto, por exemplo, a imitação da Rosa, a gente pode perceber essa convergência de pensamentos. Porque é citado nesse ponto uma certa confusão entre o marido e a sogra. Eles discutem até no meio do livro, nesse ponto, falando sobre o filho do casal. Eles discutem e mostram nessa discussão essa diferença de opiniões deles. Maria Júlia, o que você pensa sobre a possibilidade da abolição das diferenças e da desigualdade do gênero feminino? Olha, eu acho que isso vem acontecendo, já está bem mais desenvolvido do que antes. Hoje em dia, as mulheres, depois de muita luta, muito esforço, elas conseguiram muitos direitos e já têm um lugar de destaque na sociedade. Eu acho que seria perfeito se isso fosse totalmente abolido. Maria Júlia, as mulheres vêm derrubando barreiras. Quais transformações seriam necessárias para alcançar um equilíbrio entre os sexos no mercado de trabalho? Bom, seria essa igualdade social, porque mesmo com tudo que aconteceu, ainda há uma desigualdade. Então, com o fim dessa desigualdade, seria perfeito a paz entre os sexos, na minha opinião. Encerrado aqui as cruzes. Passo a palavra ao meu colega. Maria Júlia, foi compartilhado, hein? Você vê os colegas que você tem. Bom, falando rapidinho das duas apresentações, as contradições do humanismo na visão filosófica.
As duas abordagens estabelecidas por Thaís e Natália, tendo como foco principal uma leitura a partir de Machado de Assis e uma outra a partir de José Saramago, a gente poderia colocar os dois em visões céticas relacionados a um certo ceticismo na própria relação que se tem e se predomina a partir das características que o humanismo trata na visão de sociedade. Afinal de contas, foi por meio de um tema filosófico e, por que não dizer, passando por uma visão sociológica, que vocês abordaram o tema de vocês. Trabalhar as contradições da própria presença do ser humano na construção de uma sociedade. Vocês foram buscar lá em Freud essa referência, não só no papel de dominação,